Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet nasceu em meados do século XVIII, pertencia à baixa nobreza francesa e herdou de seu pai o título de Cavaleiro de Lamarck. Lamarck, como todos conhecem, é um grande nome na história da ciência. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! É com imenso prazer que eu digo a você que a partir desta aula nós começamos o módulo 3 da Biologia, módulo em que a gente discute dois tópicos muito importantes. O primeiro, a evolução biológica e na sequência, depois de algumas aulinhas, também a classificação dos seres vivos. Esses assuntos são a base para a compreensão da biologia de fato. Quando a gente pensa em ciências biológicas, muitas vezes na nossa cabeça vem uma ideia de uma ciência descritiva, de observação. E não, a biologia está muito mais pautada nos porquês do que nos oquês. E essas justificativas, esses porquês, vêm dos assuntos que a gente vai tratar nesse módulo. Então pegue seu papel, pegue a sua caneta, anote tudo e mergulhe nesse assunto que é muito legal e conta também um pouquinho da história da ciência. Vamos conversar então? Eu vou falar primeiro de evolução biológica, dar uma base para vocês e depois a gente vai para o nosso primeiro autor, o Jean-Baptiste Lamarck, que inclusive é o título da nossa aula. Então olha só, eu coloquei aqui para vocês evolução. Muita gente acha que sabe o que é evolução, mas muitas vezes tem uma ideia superficial ou uma ideia inclusive errada da evolução atual. Eu não vou conceituar de fato a evolução biológica como a gente vê hoje. Eu vou simplificar o conceito para a gente ir construindo ele devagarinho, pensando nas publicações, pensando nas contribuições que cada autor deu dentro do conceito de evolução. Então, a primeira coisa que você tem que guardar é o seguinte, ó, evolução biológica nada mais são do que um conjunto de processos de transformação das espécies ao longo do tempo. Simplificamos, é a transformação dos seres ao longo do tempo. A ideia da evolução vem de uma ideia de transformismo. No momento que a gente percebe, a partir de registros fósseis principalmente, que os seres se transformaram ao longo do tempo, a gente quis saber o porquê eles se transformaram e como eles se transformaram. E a partir disso surge a evolução. Eu separei uma frase bem legal para vocês de um evolucionista russo chamado Theodosius Dobzhansky, que ela diz a importância da evolução. Nada em biologia faz sentido se não sob a luz da evolução. Ele quer dizer que a biologia só se justifica de fato quando você enxerga ela sob a ótica evolutiva. E isso é importante que você guarde desde já. A gente ainda não tem o conceito de evolução concreto, mas a gente vai construindo ele devagarinho. Eu só quero que você se transporte um pouco para a época, porque quando a gente fala de evolução hoje, isso até é fácil de ser materializado. Você pensa, evolução, transformação dos seres ao longo do tempo, adaptação, seleção. Você pensa em um monte de coisa, inclusive você já deve ter visto animação sobre evolução, já deve ter visto aquele desenho clássico da evolução humana, que tem os seus erros, a gente vai discutir isso depois, mas assim, pensa na evolução largada no início do século XVIII, em meados do século XVIII. Isso foi uma ruptura e foi um confronto muito grande, porque mesmo para os cientistas da época, os naturalistas da época, tudo que era produzido em termos científicos estava amarrado na ideia religiosa. Imagine que na religião ocidental nós temos um ser superior que criou todos os outros seres da maneira como a gente conhece. E nessa criação a gente tem imutabilidade. Deus criou os seres como eles são hoje. Essa ideia de criacionismo reforça uma coisa chamada de fixismo, em que as espécies são imutáveis. Deus, de maneira absoluta, não ia criar um negócio para depois acabar aquele negócio e virar outro. Deus, nessa ideia ainda de século XVIII, criou as coisas de maneira concreta. E aí vem uma ideia de transformismo. Imagine a partir de acervo fóssil, você vê que nitidamente um ser era de um jeito, aí você tem um intermediário para o ser atual, e aí você tem o ser atual, você consegue construir uma certa projeção desses seres. E aí você, claro, obviamente vai pensar, os seres se transformaram ao longo do tempo. Como? Através de um processo de evolução, em que as espécies se modificaram. Importante a gente sacar que o conceito de evolução ele vem um tempo depois.
Os primeiros conceitos da ideia que mais tarde a gente vai chamar de evolução, vem na ideia de transformismo a partir das publicações de um francês chamado Jean-Baptiste Lamarck. E aí você pensa assim, professor, Lamarck foi o primeiro evolucionista. Não. O Lamarck foi o primeiro grande evolucionista. O Lamarck foi o primeiro cara que conseguiu abalar as estruturas, que ganhou notoriedade. Muito embora hoje a gente consiga fazer críticas à teoria do Lamarck, foi a partir da colaboração do Lamarck que a gente construiu a teoria evolutiva atual. Então ele tem a importância de ser pioneiro nessas ideias. Imagine que o Lamarck nasceu em 1744, imagine que o Lamarck pertencia, como eu comentei com vocês, à nobreza baixa da França. E você está na baixa nobreza não significa ter muito status, não. Você não é o grande nobre, você não tem recursos de sobra, você é aquilo que hoje a gente chamaria de classe média, que tem que lutar para conseguir recursos. Você não é o plebe, que tem que lutar pela sobrevivência, mas você tem que lutar por recursos. Então Lamarck tinha que trabalhar, tinha que fazer muita coisa, porque, afinal de contas, ser naturalista gasta dinheiro. Imagine para você fazer uma expedição, para você ter uma equipe para coletar material, para mandar esse material para universidades, para identificarem esses materiais, tudo isso custa dinheiro. E o Lamarck não tinha isso disponível. Tanto que em uma determinada época da sua vida, ele foi para o exército, servir ao exército lhe dava um soldo, lhe dava um dinheiro, e ele, inclusive, nessa época, estava em meio à Guerra dos 7 Anos, sob o reinado de Luís XV. Ele foi para a Guerra dos 7 Anos e ficou muito doente em uma determinada época, e em função dessa doença, ele teve que se retirar do exército. Ele entrou para a reserva do exército. Mas nas expedições que ele fez no exército na época, ele começou a despertar o seu interesse pela biologia, em especial pela botânica. Ele começou a observar as plantas de um outro modo e começou a anotar características das plantas, desenhar as plantas, classificar as plantas, e no momento que ele entra para a reserva, ele vai fazer algumas expedições pela França que culminam na publicação de uma obra super importante para a sua vida, a Flora Francesa. A Flora Francesa vendeu muitos e muitos volumes, ele ficou realmente abastado de dinheiro por um bom tempo, e isso permitiu se sustentar suas pesquisas como naturalista e sustentar sua família. Então ele conseguiu uma graninha legal e pensou, agora eu vou viver de cientista, vou ser naturalista. E ele começou a observar outros seres, não só as plantas, e isso culminou mais tarde na publicação de um outro livro, o Filosofia Zoológica. Na Filosofia Zoológica, ele vai determinar aquilo que há de mais importante você tem que saber a respeito do Lamarck. Primeiro, o Lamarck era um transformista. O Lamarck acreditava que os seres se transformavam ao longo do tempo, e isso não se chamava ainda evolução. Na ideia de Lamarck não existia extinção de seres vivos. Como ele percebeu que os seres se transformavam ao longo do tempo, ele entrou também num conflito, porque ele era muito religioso e pensava, Deus, em sua perfeição e benevolência, vai criar um ser para depois extingui-lo? Não faz sentido. Então Deus criou um ser que foi se transformando ao longo do tempo, e temos hoje seres atuais. Então ele ficou em conforto com as suas ideias religiosas e ideias religiosas da época, a partir do momento que ele pensou em transformismo e que os seres não eram extintos. Isso é uma característica importante. Depois disso, vem os dois tópicos que a gente mais lembra sobre Lamarck, que com certeza você deve anotar. Ele postulou duas leis: a lei de uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Quando a gente pensa em evolução sobre a perspectiva de Lamarck, você tem que lembrar dessas duas leizinhas aqui. Elas são muito fáceis de você compreender e, inclusive, as pessoas que acham que sabem sobre evolução e não sabem direito, tentam justificar a evolução com isso aqui. Você vê como o Lamarck foi marcante. Até hoje tem pessoas que, quando pensam em evolução, pensam em uso e desuso e transmissão dos caracteres adquiridos. E eu já vou explicar isso para você. Primeiro, lei do uso e desuso. O que quer dizer? Quanto mais uma estrutura se usa, mais ela se desenvolve, mais ela se aprimora. Isso num organismo vivo. Quanto mais uma estrutura não é utilizada, ou seja, é colocada em desuso,
menos essa estrutura se desenvolve, inclusive ela pode se atrofiar. Isso é muito fácil de você pensar. Se você for para a academia, malhar, 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 existe uma tendência da sua musculatura se desenvolver, se aprimorar. Agora, se você amarrar o seu braço e ficar com ele amarrado durante um ano para trás, sem mexer, muito provavelmente o seu braço vai atrofiar. Então essa ideia de Lamarck é bem materializável, bem fácil de compreender. Aí vem a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A Lamarck foi um pouquinho mais além na ideia do uso e desuso. Ele achava que as estruturas que usadas ou desusadas em um organismo podiam modificar e se transformar em características que eram transmissíveis aos descendentes. Ou seja, ele achava que as estruturas corporais que foram usadas ou desusadas podiam ser transmitidas na forma de informações aos descendentes. É a transmissão dos caracteres adquiridos. Parece uma besteira, né? Como assim, professor? Se eu malhar, malhei meus braços, existe uma tendência do meu filho nascer mais musculoso? Sim ou não? Na ideia de Lamarck, sim. E se o filho malhar, o neto vai nascer ainda mais musculoso? Na ideia de Lamarck, sim. Professor, que bobeira, né? Que burro que era o Lamarck. Gente, esse era o pensamento da época. O próprio Darwin pensava também em transmissão de caracteres adquiridos. Só que o Darwin foi inteligente. Ele falou de evolução num livro e de transmissão de caracteres adquiridos em outro livro, porque para essa ideia ele não tinha muita sustentação, ele não tinha muita evidência, e para a evolução ele tinha muita. Então ele resolveu separar as obras, fez o Origem das Espécies, falando daquilo que ele tinha mais certeza, um livro muito encorpado, cheio de evidências, e falou de transmissão de caracteres adquiridos à parte, num livro de pouca importância na vida do Darwin. Mas olha só, eram pensamentos da época. O que eu acho que é importante você sacar? Não só lei do uso, desuso e transmissão dos caracteres adquiridos, você entender exemplos. Você conseguir observar situações conforme uma ideia lamarquista e depois conforme uma ideia darwinista. Inclusive, quando a gente terminar essas duas aulas, eu vou fazer uma aula só de comparação entre as duas ideias e vou dar 2 exemplos ou mais comparando uma coisa com a outra. Agora pensa o seguinte, o Lamarck usou um exemplo bem legal para falar de uso e desuso e lei de transmissão dos caracteres adquiridos. Ele falou das serpentes, das cobras. Ele evidenciou por registro fóssil, que existiam no passado serpentes com perninhas. E aí ele pensou, pô, mas se existia no passado perninhas nas serpentes, provavelmente o que aconteceu é que essas serpentes com pernas pararam de usar suas pernas. Entrou em desuso, as pernas atrofiaram e os descendentes nasceram sem pernas. Esse foi um exemplo bem clássico. Um outro exemplo é o das girafas, só que tem um detalhe. O exemplo da girafa não foi dado por Lamarck. Embora seja o símbolo da explicação do lamarquismo, o pescoço das girafas não foi ele que deu exemplo. Mas, enfim, ele é bem didático, eu vou explicar para vocês. Numa ideia lamarquista, as girafas ancestrais tinham o pescoço mais curtinho e como elas buscavam sempre os brotos mais altos, elas iam espichando o seu pescoço, e espichando o seu pescoço, e espichando o pescoço e tendo descendentes cada vez mais pescoçudos. Esse exemplo é bem legal para você entender e muitas pessoas acreditam que a evolução ocorre assim. E não é. A gente vai ver isso melhor depois. Uma outra coisa que eu acho legal você anotar é que o Lamarck defendia a geração espontânea. Eu não coloco isso como uma coisa super importante, porque não quer dizer muita coisa. As pessoas às vezes leem um negócio desse e pensam, nossa, que bocó, professor. Geração espontânea não é aquela ideia aristotélica de que seres podiam ser criados do nada, por um sopro vital? Não foi feito, inclusive, experimentos falando sobre geração espontânea, deixando roupa suada num canto, um monte de grão de milho, tudo no escuro, e de lá brotavam ratos? Essa ideia não era super ultrapassada? Para a época, não. Tanto que o Lamarck sofreu um monte de críticas a respeito da sua obra, mas não sobre isso. Porque a geração espontânea era um consenso na comunidade científica. Ninguém dizia que isso não acontecia. Então o Lamarck cita, sim, que para a origem dos seres surgiu uma geração espontânea, que alguns seres podiam surgir dessa maneira, e à medida que o tempo ia passando, eles iam se transformando. Uma ideia evolutiva. Agora, lembre-se também, né, que o Lamarck fez contribuições. Mas essas contribuições, logo em seguida, vão ser refutadas e, em função das refutações, a gente tenta explicar a evolução de um outro meio.
E esse outro meio culmina na ideia do Charles Darwin. Antes da gente entrar no Darwin, eu vou trocar o nosso quadro e explicar como que a ideia do Lamarck foi refutada. Então fica aí. Em 1829, Jean-Baptiste Lamarck morre. As suas ideias ainda estavam sendo digeridas pela comunidade científica e contrapontos estavam sendo colocados em cima do pensamento lamarquista. Em 1834, nasce um pesquisador alemão que talvez tenha sido responsável pela grande refutação, oposição às ideias de Lamarck. O cara se chama August Weismann e ele fez um experimento em 1891, conhecido como o experimento da mutilação dos ratos. Ele pegou um casal de ratinhos e cortou os seus rabos, provocando então um desuso da cauda dos animais. Ele cruzou esses ratos entre si e em todos os descendentes ele provocou essa mesma mutilação. Cortou o rabinho dos ratos e botou eles para se cruzar novamente. Fez isso na geração seguinte, na seguinte e na seguinte. Foram 5 gerações, totalizando 901 ratos. O que ele percebeu, após todos esses cruzamentos, provocando o desuso da cauda de todos esses ratinhos, é que mesmo assim os descendentes não tinham nenhum sinal de atrofia da cauda, nenhum sinal de que o desuso tenha sido transmitido aos descendentes. E eu coloquei aqui para vocês, provocou o desuso da cauda de 5 gerações de ratos, 901 ratos e nenhum nasceu com traços de redução caudal. O que a gente tem que lembrar é que o conhecimento científico não é uma linha, ele é um vai e vem, ele sobe alguns degraus, volta alguns degraus. Quando esse experimento do Weismann surgiu e que contrapõe as ideias lamarquistas, o Darwin já tinha publicado inclusive A Origem das Espécies, o livro mais importante da história da evolução, mas se debatia ainda o lamarquismo. Estava-se também discutindo na época, a partir de experimentos de Pasteur, a geração espontânea. Então as coisas se embaralham dentro da ciência. O que eu quero que você compreenda? Lamarck não deve ser lembrado como o cara que errou. Ele fez uma grande contribuição. Contribuição que a gente vai entender de fato a partir da próxima aula, quando a gente entrar no pensamento de Charles Darwin. Então eu te encontro depois. Fica aí que eu tenho um recado final para você. Que bom que você chegou até o finalzinho da nossa aula, eu espero que você de fato tenha gostado. E não esquece que o nosso projeto não é uma aula isolada, é uma ideia de promover todas as aulas de biologia para todos os tipos de estudantes do Brasil inteiro e quem sabe de outros lugares do mundo. Se você quiser apoiar essa proposta, basta se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e principalmente compartilhe essa aula com mais pessoas. Conhecimento deve ser compartilhado. E olha só, daqui uns dias vai inaugurar nossa lojinha do canal Biologia. Lá você vai encontrar mapas mentais, resumos e apostilas para os principais vestibulares do Brasil e Enem. Vai lá, confere!